Esse é o Juridicast, o podcast sobre marketing e negócios na advocacia. Eu sou Leandro Ramos e o episódio de hoje é sobre uma das plataformas mais poderosas quando o assunto é construção de autoridade na advocacia, o LinkedIn. Nos últimos anos, a rede deixou de ser apenas um currículo digital e se tornou um palco de ideias, reputações e oportunidades. E ninguém representa melhor esse movimento que o meu convidado de hoje. Eu converso com Lucas Cabral, advogado tributarista e gerente de desenvolvimento de negócios do HBC Advogados. O Lucas foi reconhecido pela plataforma Favicon como um dos advogados mais influentes do LinkedIn na atualidade, aqui no Brasil. Lucas, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Muito obrigado, Leandro. É um prazer poder fazer parte desse espaço aqui e compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive com os nossos ouvintes aqui, colegas de trabalhos e, quem sabe, até futuros clientes. Legal, Lucas. E pra gente entrar no tema, como começou a sua trajetória no LinkedIn e o que te motivou a usar a plataforma como um canal de posicionamento e até de geração de negócios? Eu acho que eu comecei no LinkedIn, assim como a maioria das pessoas. Tu abre o LinkedIn porque tu entra no mercado de trabalho e aí quando tu estás no mundo corporativo, todo mundo tem um LinkedIn e tu acaba fazendo parte disso, né? Não tem como fugir. E inicialmente eu utilizei o LinkedIn para fins de comparação, então eu estava na faculdade ainda e via os advogados que eu tinha como referência utilizando o LinkedIn, quais eram os cursos que eles faziam, ou que ambientes que eles participavam e tentava buscar criar o meu currículo, a minha carreira com base nesse espelhamento. E fui montando, então fui fazendo uma boa leva de seguidores ali, participando, interagindo e acho que foi aí que começou a me virar a chave, porque eu criar conteúdo no LinkedIn e fazer prospecção via LinkedIn é algo possível e é algo muito proveitoso, mas o ponto é o destaque para que tu consiga mesmo ter uma efetividade nisso é conseguir gerenciar uma comunidade que te segue, e isso requer que tu interaja com as pessoas, conversa, seja franco, então leve informação boa para eles, e eu comecei fazendo isso antes mesmo de saber que eu queria prospectar por ali, então comecei a interagir com as pessoas, trocar ideia, chamar no privado, comentar nas suas publicações, e com o tempo eu vi que ali tinha um espaço, as pessoas começaram a me seguir, a conversar, a interagir mais, eu vi que existia um espaço então para prospectar, e comecei a modular então o que é o meu perfil hoje, para justamente ele funcionar como se fosse uma landing page de um programa de vendas, né? Então ele está ali construído com a finalidade de levar credibilidade, reputação positiva e levar então, conduzir aquele que assiste, que está olhando o meu perfil para agendar uma reunião comigo e a gente poder, quem sabe, oferecer alguma solução para o problema dele. Interessante, Lucas, né? E você fala, né, de construção de reputação, e é natural, né? Sobretudo no meio jurídico, quando você fala em construir reputação, você produzir conteúdo, né? Então, nesse contexto, qual que é a sua estratégia ao produzir conteúdo para o LinkedIn, né? Você segue algum planejamento específico? Sim, aí quando eu assinei o LinkedIn Pro, eu pude fazer uma série de cursos ali dentro do LinkedIn, no Premium, que me trouxe algumas ideias de como organizar isso. Tá. E tem pessoas assim como da tua área, e acredito que o teu trabalho muito bem feito nessa área também consegue ajudar nessas ideias de programação, porque não é simplesmente produzir, tu precisa, tem uma questão de marketing, de publicidade por trás, tu precisa saber quem é o teu público-alvo, o teu ICP. Então, no meu caso aqui, muito bem definido, são empresas de médio, grande porte, multinacionais e, sobretudo, empresas que estejam no lucro real, e eu consigo fazer uma boa análise por meio do LinkedIn de quem são os diretores financeiros dessas empresas, quem são os CEOs, quem são os CFOs, né? E com isso direcionar o meu conteúdo para aquilo que é o que eu espero que eles leiam, o que vai gerar uma identificação com a situação que eles têm e então entregar algo de valor. É sempre entregar, tá? E aqui eu acho importante destacar, talvez não esteja diretamente associado à tua pergunta, mas ter uma entrega, tá? Porque eu já conheci advogados que tinham medo de falar, de entregar algo que para eles era muito valioso, uma tese judicial, um trabalho, um ponto específico, um trabalho de revisão fiscal. Então tinha esse medo de fazer uma entrega, mas olha, sinto muito, porque hoje é tudo digital, você tem aí diversos sistemas no Brasil, PJE, PROC e afins, todos os advogados conseguem consultar todas as teses, tu tem diversos sistemas também privados para fazer essas pesquisas, então não tem como esconder uma tese, ainda que tu tenha inventado ela, né? Então é compartilhe, fale com as pessoas, leve ideias, apresente, faça esse tipo de conteúdo para entregar algo que seja valioso para eles, porque no final essa entrega, ela está construindo a tua reputação, a tua credibilidade de alguém que sabe o que está fazendo, alguém que está atualizado e
tu vai ser contratado por isso. Não porque tu esconde um tesouro que tu só vai compartilhar se contratarem contigo. Porque na prática, qualquer que seja a tua linha de atuação, quem está te buscando não é necessariamente porque não sabe o que deveria ser feito. Eu lido diariamente com CFOs e com CEOs que sabem tanto quanto eu da parte de tributação, porque é o dia a dia deles. A questão é que eles não têm como executar, ou seja, porque não tem uma OAB ou porque não tem tempo suficiente para fazer esse tipo de execução. Então é bom que ele saiba que você sabe muito bem o que está fazendo. Então gerar conteúdo direcionado ao teu público-alvo, e aí, no meu caso, tem que ter um conteúdo técnico. Eu tenho uma newsletter ali que é a Tax New, Inteligência Tributária, Tributação Inteligente, cerca aí de 4 mil inscritos já recebem toda semana um e-mail com alguma novidade tributária do seu estado, da União, da reforma tributária, enfim, tem diversos pontos aí que a gente trabalha, solução de consulta, que eu escrevo e entrego para eles, tá? Então tem que ter uma qualidade técnica, mas não se vive só de técnica, porque tu precisa trazer também novos seguidores, pessoas interessadas que vão interagir com a tua publicação. Então sempre muito interessante trazer a dor dessas pessoas ali, o que é a maior dificuldade no dia a dia, trazer algo na ideia de storytelling, contar algo que de fato aconteceu contigo, e eu faço muito disso, eu trago muito ali histórias que eu escuto dos empresários em reuniões, claro, sem fazer as identificações, né, mas aquilo que me gera certa curiosidade, algo que eu acho que é uma situação que outro empresário pode estar em situação similar, então trago isso e isso acaba gerando essa interação, essa identificação que leva ao meu público-alvo a vir conversar comigo, a compartilhar a experiência que eles têm. Bacana. E Lucas, na sua experiência, que tipo de conteúdo costuma gerar mais engajamento e repercussão entre os seus seguidores? Tá, entre os meus seguidores, e aí tem uma pauta interessante, tá? Hoje eu tenho ali um número expressivo de seguidores, mas boa parte deles não é o que seria o meu público-alvo para vendas, tá? Olha tem só. muitos colegas de profissão, tem pessoas de diversas áreas que vão me seguindo, então isso também influencia naquilo que acaba sendo o conteúdo que mais alavanca. E geralmente ele está associado com alta tributação, então quando trago algum exemplo de, olha, o valor que você paga do carro, tantos por cento é de CMS, tantos por cento é de imposto de renda, de contribuição social, de IPI, e aí aquilo que se retirasse os impostos, o que efetivamente seria pago para a aquisição daquele carro, aí sim isso acaba sendo o conteúdo que destaca, porque as pessoas se sentem um pouco revoltadas com isso, ou quando a gente tem alterações legislativas, posicionamentos governamentais, e aqui é importante dizer que meu trabalho como advogado não é condenar qualquer tipo de política de governo e afins, é ter sempre uma análise técnica e fria sobre o que é feito, então não faço publicações para viralizar nem polemizar, faço a análise daquilo que está de fato acontecendo, tentando ser o mais imparcial possível. Mas de qualquer forma, como sabemos bem, temos aí uma série de políticas e leis aprovadas que em regra geram certa comoção aí nas pessoas, irritabilidade, e costuma ser então o que mais desponta no sentido de viralizar. Mas a gente tem também, assim, recentemente eu fiz uma publicação quando a Receita Federal trouxe ali então uma novidade, a confirmação da aplicação do split payment agora no próximo ano, já com a reforma tributária. Esse foi algo que acabou chamando bastante atenção, as pessoas compartilharam, viram. São atualizações que costumam avançar e análises de novas regras estabelecidas pelo governo. Agora a gente teve uma série de alterações em relação ao IOF, então tu tem o decreto que não é levado à frente, na sequência uma decisão judicial que altera essa possibilidade, então as pessoas querem entender mais disso, levam um pouco mais disso para que se possa ver o que de fato acontece no nosso país. E como é que você levanta essas pautas? Evidente que muitos desses temas estão no seu dia a dia de trabalho, né, Lucas? Mas por outro lado, tem muita informação que está saindo na mídia. Como é que você monitora tudo isso, né? Porque hoje o desafio é filtrar, né, o excesso de conteúdo e de informação. Essa é uma verdade. Bom, vamos lá, tem mais de uma forma em que eu faço esse monitoramento. Tá. Eu uso o LinkedIn diariamente, até porque eu faço essas conexões com as pessoas, converso, é meu meio de prospecção, e lá eu acabo também recebendo muitas informações, então aquelas que eu acho valiosas eu já salvo. Acabo vendo colegas que falam de determinada solução de consulta da Receita Federal que é nova, vou dar uma olhada, ver se faz sentido. Então busco me atualizar por aí, tem portais de notícias muito bons, como o Jota,
Folha, temos aí diversos canais de mídia que trazem e trabalham essa questão da tributação no país, então busco me atualizar. E boa parte disso é quando eu leio uma matéria, alguma atualização, ou algo no diário eletrônico, né? Então, do diário oficial, desculpe. E vejo que aquilo é algo que eu, na hora, penso, eu vou compartilhar isso com as pessoas aqui do escritório, para que eles se mantenham atualizados e vejo, bom, isso também é um conteúdo para LinkedIn. Mas tem uma outra ferramenta muito interessante para quem paga o ChatGPT, e até gostaria de que a gente pudesse ter um tempo para conversar sobre isso, já que a gente está falando de criação de conteúdo. O ChatGPT pode ser uma mão na roda, mas tem que ter uma série de cuidados com a utilização dele, aí a gente conversa mais adiante, mas o que é interessante é que quando você tem a versão paga dele, você consegue agendar tarefas para ele. Então eu peço lá, criei um prompt em que eu peço que ele me traga diariamente todas as atualizações da área empresarial e tributária no Brasil. Por vezes ele acaba repetindo isso. Então ele vai trazer informações que ele já trouxe ontem, mas vai estar lá alguma novidade que ele busca ativamente nos sites da internet, vai me indicar, olha, alteração na lei das sociedades anônimas, no Código Civil em relação à parte empresarial, ou nova lei, projeto de lei complementar. Então temos ali uma série de pontos que ele vai trazendo, e aí aquilo que eu leio, ele me traz um título e uma breve descrição. Aquilo que eu acho que pode ser interessante, eu vou investigar mais a fundo. Bacana. E como é que você, Lucas, equilibra a autoridade técnica, né, com uma linguagem mais acessível, com storytelling, que você mencionou agora há pouco, em suas publicações? Tá, esse sempre foi uma guerra que eu tive interna em relação ao direito, tá? Eu tive a oportunidade, quando fazia a faculdade, de estagiar com uma desembargadora, a Liege Puricelli, que prezava muito por uma linguagem que fosse acessível às partes e não aos advogados. Então, eu comprei essa ideia dela e sempre busquei ser um tradutor do jurídico e menos juridiquês. Claro, existe a questão técnica, existem vocabulários técnicos que a gente não pode abrir mão, mas existe também muito do advogado de querer falar bonito e querer falar difícil. E às vezes deixa de ser intencional e passa a ser rotineiro e tu nem percebe que está utilizando palavras que não são tão acessíveis, né? Claro, a gente sabe muito bem que quando tu está lidando com o que é o meu público-alvo, um CFO que vai ter lá uma formação na área de administração, contabilidade, diversas pós-graduação, mestrado, ele vai entender muito bem o que tu está dizendo, mas ainda assim não tem por que complicar. Tu pode fazer isso de forma simples. Então, eu sempre busquei escrever em tom jornalístico, porque acho que o jornalístico é muito acessível e passa seriedade e credibilidade, tá? Não vou ganhar nenhum cliente ou qualquer outra pessoa pela minha linguagem rebuscada, mas sim pelo conteúdo que eu estou entregando. E é isso que importa. Então, busquei ali sempre me assemelhar aí a uma linguagem jornalística. Tá bem, Lucas. E até agora a gente tá falando como é que você foi usando uma técnica, uma estratégia para construir autoridade no LinkedIn, né? E aí, como é que você consegue mensurar o impacto, né, dessa sua reputação dentro do LinkedIn no contexto de geração de oportunidades concretas de negócio para o escritório? Bom, existem dois meios quando você está fazendo esse tipo de atuação dentro do LinkedIn, que é o passivo e o ativo, né? Então, tu tá lá gerando conteúdo e eventualmente alguém vai te chamar querendo saber sobre aquele conteúdo, interagir ou daqui a pouco querer marcar uma reunião contigo. E também tem o ativo, que é tu de fato direcionar as tuas energias para aquilo que é o teu público-alvo, que foi lá, buscou conexão, conversou, enfim. Eu tenho experiências recorrentes em relação a isso. Na parte de geração de conteúdo, propriamente, quando eu tenho alguém que me busca, não é o meu público-alvo para venda, tá? Quando alguém te procura. Quando alguém me procura. Então, a geração do meu conteúdo, ele serve para demonstrar minha autoridade e para eu conseguir interagir com as pessoas que eu quero interagir, tá? E aí eu vou entrar no exemplo na sequência, mas, porque é necessário gerar o conteúdo, não tem como evitar isso. Mas assim, a própria geração de estar ali todo dia trazendo algo técnico, as pessoas leem, clicam, interagem, mas elas não te chamam para fechar o negócio. Eu não tive essa experiência ainda, tá? Para não dizer que não tive, eu tive uma única vez, que foi, viu o conteúdo e me chamou. Mas não é o padrão. Não é o padrão. O que me acontece com o conteúdo? Quem me chama? Muitos colegas de trabalho. Então, outros advogados que me chamam, olha, vi teu conteúdo, acompanho ele já há algum tempo, eu sou aqui do outro lado do Brasil, isso aconteceu até alguns meses atrás, o meu escritório, ele não atua na área tributária, mas eu queria ver se vocês poderiam fazer uma parceria comigo. Então, eu levo os meus clientes, atuo na área empresarial, levo os meus clientes, vocês executam o trabalho, fazem a apresentação e a gente compartilha a parte dos honorários. Então, eu acabei formando uma série de parceiros
advogados pelo Brasil, contadores também, que me buscaram para fins de fazer essa rede de parceria, mas que não são eles o meu público final, mas que no final resultam em conversão para dentro do escritório. Então essa na parte passiva de criação. Na parte ativa é buscar ali identificar as empresas que te interessam, identificar quem são as pessoas com quem você precisa falar para chegar diretamente. Então no LinkedIn tu tem a possibilidade de ver claramente na estrutura da empresa quem é o diretor financeiro, quem é o CFO, e lá conectar com ele, ou tu pode inclusive, a depender do nível da empresa, às vezes as empresas são tão grandes que tu não consegue ter esse acesso direto, aí tu busca um stakeholder, alguém ali um pouco mais abaixo que vai conseguir te colocar em contato com essa pessoa. Mas a verdade é o seguinte, tu vai conectar com ela e aí tu tem que ter um genuíno interesse nessa pessoa, não pensar em vender, tu precisa conectar, olha, dá uma olhada no perfil dela, vê o que ela já fez, comenta, faz um elogio, enfim, começa a gerar essa interação, daqui a pouco fez uma newsletter, tratou de determinado ponto, só olha fulano, acho que isso aqui pode te interessar, dá uma olhadinha. Então tu começa a alimentar ele com essas informações e com o tempo ele passa a automaticamente ir conferir o teu conteúdo sem que tu precise mandar. Então isso eu tive diversas experiências ao longo do ano passado e nesse ano, fechei bons negócios dessa forma, tenho um para fechar agora nesse mês de uma empresa muito grande de Minas Gerais, em que sempre que eu publicava a newsletter, vinha o CFO deles, comentava, vinha tirar dúvidas, mas nunca me chamou para marcar uma reunião, até que um dia eu chamei ele e disse, quem sabe? E na primeira vez ele disse, não, olha, agora eu não consigo, tem outro escritório fazendo o trabalho, a gente não tem interesse nesse momento. Não, tudo bem. Seguiu ali, seguimos conversando, o cara muito camarada, e depois veio outra oportunidade de conversar com ele, disse, não, vamos marcar essa reunião. Marcamos a reunião, tivemos 2 reuniões já, estamos em vias de fechar esse negócio. No ano passado, usando essa mesma técnica, eu fechei o que foi o meu melhor contrato aqui para o escritório, que foi uma indústria de grande porte, trabalha com o desenvolvimento de materiais plásticos e faz a exportação também, então uma indústria muito robusta que a gente conseguiu, por meio dessa atuação, prestar um trabalho bem interessante para eles na área tributária. Então funciona, dá trabalho, é verdade, mas funciona. O que eu não esperava, na verdade, era o resultado desse passivo por meio de parceiros, da atuação passiva gerar parceiros, e no final é algo que fomenta essa conversão de contratos sem que tu faça mais esforço. Eu imaginei que eu iria ter essas conversões no meio ativo, né, indo buscar, mas não imaginei que eu ia estar sábado no sofá olhando TV e receber uma mensagem dizendo, olha, quero ser teu parceiro, ou daqui a pouco já firmei a parceria, olha, tem um cliente interessado, vamos marcar uma reunião na semana que vem. Essa eu não esperava, mas foi um bom resultado. Ou seja, é mérito de um trabalho, né, que você foi fazendo, né, Lucas, e mais, que não é de curto prazo, né, tanto na forma que você mencionou aqui, passiva, que em marketing a gente chama de inbound e na ativa que a gente chama de outbound, nas duas frentes não são ações de curto prazo, né? Sobretudo numa venda empresarial que tende a ter múltiplos decisores, né? Ciclos complexos de tomada de decisão, né? Mas o resultado vem. Ele vem, mas aí tu precisa entender o teu ciclo comercial também, né? Sim. Temos empresas, vai depender muito do perfil da empresa, o tamanho, mas tem empresas e já aconteceu aqui de um rapaz da minha equipe que a gente fez a reunião e fechamos no dia, recebemos o contrato no dia, mas tem empresas que a gente fica 1 ano e meio, 2 anos, até conseguir virar o contrato, mas quando vira são excelentes contratos. A média do nosso ciclo é 2 meses, tá? De trabalho ali, de ficar em cima para conseguir fechar, mas essa é a realidade do nosso escritório, né? Isso vai depender muito da área de atuação de cada advogado. Agora, outro ponto que eu acho importante dizer, Leandro, é que é difícil para o advogado, em regra, gerar o conteúdo, tá? Eu sei como é a rotina com certeza de advocacia. Tá sempre apagando incêndio, tem muitos processos, muitas urgências, muitas reuniões. Prazos, equipe, né? Exato, fora a própria questão de administração do escritório, né? Então o ideal é ter alguém que possa fazer esse trabalho. Então se tu não pode fazer tu mesmo, terceiriza. Tem um ghostwriter, tem uma empresa que te ajuda nesse ponto, mas a recomendação é sempre estar em cima. E em cima não para cobrar prazo, mas para poder garantir a qualidade técnica, porque é muito técnico o nosso trabalho e por vezes alguém da publicidade não está pronto para fazer esse tipo de redação de texto. E aí, claro, tem escritórios de publicidade prontos para auxiliar, que já trabalham com marketing jurídico e estão mais preparados, mas tem que estar sempre ali tendo essa conferência. Agora, melhor ainda se tu puder ter alguém da tua equipe, alguém do comercial que consiga dedicar um tempo para fazer isso. Com certeza. E Lucas, como é que você transforma interações digitais, como curtidas, comentários ou mensagens, em conversas reais de negócio? Bom, primeiro porque as minhas publicações elas já são
a realidade, tá? Então eu vou trazer algo que de fato interfere ali na vida do empresário, seja uma alteração legislativa, uma decisão judicial, algo que, se não é novo para ele, no mínimo interessa a ele saber. E quando eu vejo que tem um comentário, que tem uma curtida, eu vou lá e chamo. Eu abro a mensagem e digo, olha, vi que tu acompanhou ali esse material, gostou do conteúdo, e aí geralmente tem algum exemplo que eu trago que eu não botei lá. Então, trabalhei bastante agora, a gente teve uma instrução normativa no Rio Grande do Sul que tratou dos créditos de ICMS sobre produto intermediário, isso foi algo que eu acabei trabalhando bastante e levei para os clientes. A gente teve também recentemente uma alteração, né, de instrução normativa em PIS e COFINS, então vou lá, vejo que interagiu comigo, sabe quem eu sou, olhou meu perfil, já tem algum tempo que está ali por cima, então eu não preciso me provar para aquela pessoa, mas eu posso levar algo interessante, ele já vai escutar porque ele já acompanha. E no momento que eu levo algo interessante, me abre um espaço para eu fazer um spin selling ali, começar a perguntar da rotina da empresa, quais são os problemas, o que, enfim, construir o que é o problema dele para poder também construir uma solução. Isso tudo no inbox do LinkedIn. Eu tento levar o mais rápido possível para uma reunião presencial ou virtual, aí indiferente. E o pessoal topa? Sim, mas tem que ser trabalhado. O pessoal topa, o pessoal é muito corrido, mas tem que ser bem trabalhado, porque se alguém que está chegando agora e começou a te acompanhar agora, ele dificilmente vai aceitar essa reunião. Tem que ter um lastro ali, a relação, né? Se é uma pessoa que tu vê que ela está acompanhando teu conteúdo, ela é mais suscetível de aceitar e conversar contigo. Bacana. E a gente, né, tá falando aqui do desafio que é produzir conteúdo na rotina, né, do advogado, da advogada. E a pergunta que eu faço é, com que frequência você publica conteúdos no LinkedIn e como que você encaixa, né, esse trabalho na sua rotina profissional? Até o mês passado eu publicava todos os dias, inclusive final de semana. Esse mês eu tive uma série de contratempos dentro do escritório e que aí eu fiquei aí muitas viagens a trabalho e acabei diminuindo o número de publicações. Mas isso vai voltar aí na sequência, até porque eu quero manter lá a minha posição no Favicon e estou brigando aí para ver se consigo um top voice lá dentro também, o que não é fácil. Mas é interessante também que se tu consegue ali nos tópicos, na lateral direita do LinkedIn vai ter o que é os top conteúdos falados ali. Tu consegue, inclusive, se tu falar algo interessante, e aí para quem trabalha na minha área sempre tem algo bacana a se dizer que envolve a realidade das pessoas, tu consegue, inclusive, receber destaques dos editores do LinkedIn e a tua publicação fica visível para todo o LinkedIn, até quem não é teu seguidor. Isso é bem interessante, eu já consegui isso algumas vezes, recomendo aí quem tiver interesse falar sobre os assuntos que estão sendo mais comentados, eventualmente vai conseguir fazer esse contato aí com os editores. Mas sobre o conteúdo e gerar ele, então eu fazia e vou voltar a fazer diariamente, e para isso precisa ter conteúdo e precisa ter tempo para fazer. Então eu agendo, tá? Já escutei diversos especialistas dizendo que é melhor não agendar, é fazer a publicação ali na hora, mas a minha realidade não me permite isso, então eu agendo, eu costumo sentar, aguardar ali um tempo do dia e fazer a publicação de uma semana, 2 semanas para frente, agendada. Claro, eventualmente eu corto essa agenda porque surgiu algo muito novo, então adio determinado conteúdo e coloco o novo ali para trazer. E Lucas, para produzir conteúdo por uma semana, por exemplo, quanto tempo você dedica para essa produção aí? Essa é a parte boa, né? Porque acho que isso seria algo extremamente trabalhoso há um tempo atrás, mas em tempos de inteligência artificial facilita muito. E aqui, então eu dedico cerca de 2-3 horas para fazer o conteúdo para uma semana, tá? Tá. E eu uso muito a inteligência artificial, mas aí eu queria botar uma ressalva muito grande aqui, tá? Primeiro, ensine ela a escrever como você escreve, porque do contrário ela vai escrever como todos escrevem hoje. Se tu for entrar no LinkedIn hoje, tu vai ver que tem tudo o mesmo padrão. O travessão, né? O travessão, a estruturação de tópicos, o espaço na primeira linha, também os emojis. Os ícones. Exato. Então tem um padrão que tu vê e aquilo já, sinceramente, me dá uma preguiça de ler, porque penso assim, poxa, talvez esse cara nem saiba o que tá dizendo, ele só pediu para gerar um conteúdo. Então faça ele escrever, se acostumar a escrever como tu escreve. E aí, com isso, tu consegue subir ali na inteligência artificial uma série de textos que você já escreveu. Se você é advogado, então você escreve muito. Tem bastante coisa para alimentar ele. Faz ele entender para que ele escreva como você escreve. Mas crie o conteúdo. O difícil talvez seja dar aquele ganho final, mas isso ele faz pra ti. Essa talvez seja a parte mais difícil. Mas tu já sabe sobre o que você quer escrever. Então, chegou ali uma novidade uma instrução normativa, uma solução de consulta, uma história que tu escutou de um cliente, vai lá, escreve para ele em tópicos, resume mais ou menos, faz
porcamente assim a redação, não pensando em entregar ela, e pede para ele ajeitar como tu escreveria, e tu ganha muito tempo com isso. Mas seja você quem leva o conteúdo, seja você quem checa as informações, pode buscar de outros sites determinado conteúdo e pedir para ele te resumir, para ter ideias. Então trabalhe, use ele como uma ferramenta de auxílio, não para te substituir. Porque se ele vai te substituir, bom, então eu sinto muito, eventualmente tu vai acabar sendo substituído também por ele como um todo, não só como geração de conteúdo. E tem que ter o teu toque pessoal, tem que ter as tuas ideias, as tuas reflexões, porque as pessoas não querem ler genérico, as pessoas não querem ler para começar. Se escrever muito não vai funcionar. Tem que ser algo que desperte interesse, mas tem que ser algo autêntico e algo que tenha a tua opinião e que seja uma opinião boa e técnica para quem é advogado. E Lucas, você mencionou agora há pouco sobre o Favicon, né? Para quem não conhece, o Favicon é uma plataforma de marketing de influência francesa, né? Que ela mensura o alcance e a reputação de profissionais dentro do LinkedIn. E você foi reconhecido recentemente como um dos advogados mais influentes do LinkedIn aqui no Brasil, né? Uhum. E aí a pergunta que eu tenho é, o que esse reconhecimento significa para você e como que isso reverbera na sua carreira e no dia a dia? Isso foi até de certa forma inesperado. Eu conheci o Favicon enquanto estava conversando com outras pessoas, com o tempo que você vai conhecendo outras pessoas que trabalham ativamente assim no LinkedIn, então vai ter uma série ali de top voices, outros advogados, vai conversando com eles, vai fazendo esse contato e vai descobrindo ferramentas que eles utilizam. Eu conheci por aí. E aí comecei a verificar as métricas do Favicon para ver como é que eu poderia progredir e acabou dando certo, né? A consistência de publicação, o número de pessoas que vêm falar contigo e que interagem. E para mim foi realmente bem gratificante ter esse reconhecimento. Ele me mostra que eu estou indo no caminho certo para o meu objetivo dentro do LinkedIn, além da prospecção, que é conseguir o selo Top Voice. Acho que isso vai me trazer mais credibilidade para a minha finalidade de prospecção. Isso me traz mais autoridade. Então vai ter lá no meu banner dentro do LinkedIn essa conquista dos top 3. Até fiquei sabendo pelo Leandro que já estava em segundo, até onde eu sabia. Sim, recentemente você estava em segundo. Ele oscila, mas você estava em segundo não faz muito tempo. Exato. E aí, quando eu fui conferir, eu vi que tinham grandes nomes, como o Nelson Williams, tá ali, eu estava próximo dele. Isso foi bem interessante, bem legal de fazer. Mas acho que a maior validade que se tem num selo desses é te trazer mais credibilidade, né? Então tu tem alguém que está autenticando ali, tá validando a qualidade do teu trabalho. É mais ou menos como aquele selo Great Place to Work que tu vê nas empresas e de te dar uma certa ideia, assim, tipo, uma empresa robusta, uma empresa que tem parâmetros, então é nessa linha. Bacana. E Lucas, a gente sabe que a rotina, né, de um advogado, sobretudo um advogado que lidera uma equipe de geração de negócio, ela é bastante atribulada, né? Quais são os principais desafios ou bloqueios que você enfrentou ao longo desse processo de construção da sua marca pessoal dentro do LinkedIn? Dentro do LinkedIn. O primeiro é que no início ele é muito, muito desgastante, porque você vai fazer conteúdos muito bons e eles vão ficar lá parado com 2, 3 curtidas. E aí no início isso te consome um pouco, porque tu não sabe se está no caminho certo até, mas tem que insistir, porque em algum momento tu vai ter a tua virada. E tu vai, claro, lendo ali aqueles conteúdos que performam melhor e tentando entender o porquê que eles performam melhor. Então acho que o que eu tive de mais desafiador foi conseguir manter essa consistência, mas de resto, estruturar o que é um bom storytelling, uma capa decente, as experiências que eu quero colocar ali para que meus clientes vejam, meus potenciais clientes vejam e, enfim, vejam em mim também um bom advogado, alguém com quem eles querem falar. Isso eu fui construindo com o tempo, conforme a minha percepção disso, mas eu sempre busquei me espelhar em quem fazia bem feito e também buscar orientações de profissionais da área que poderiam me trazer algumas dicas. Então cheguei a fazer alguns cursos com top voices do LinkedIn que trabalham nessa área de marca pessoal para tentar otimizar o meu perfil naquela ideia de transformar ele numa landing page de vendas mesmo. Legal. Lucas, nosso episódio está muito bom, mas a gente vai caminhando para o final. E para fecharmos, que conselhos você daria para outros advogados que desejam usar o LinkedIn de forma estratégica, mas que ainda não sabem começar esse trabalho? Maravilha. Primeiro, acho que tu tem que ter muito bem definido quem é teu público-alvo. Então, talvez, se você é um advogado que atende uma pessoa física, talvez não seja a melhor ferramenta o LinkedIn. Ou talvez sim. Aí vai ter que depender muito do teu nicho, né? Para quem trabalha com empresa, eu posso dizer pela minha experiência que é o melhor lugar, muito melhor que o Instagram e outras ferramentas, tá? Então, identifique bem seu público-alvo, passe a construir uma narrativa que te traga credibilidade, não tenha medo de entregar, todo mundo sabe hoje, então
a diferença de entregar agora ou entregar depois é como vão te ver, que é o cara que ficou sabendo 20 dias depois que todo mundo já sabia, ou foi o pioneiro a levar a novidade ali para os demais colegas. E tem a persistência com alguma estratégia, então vai se espelhando em quem faz bem feito e defina o que é factível, duas ou 3 publicações na semana, e faça, e com o tempo vai acabar pegando gosto. Eu conheci gente de todo o Brasil, tanto clientes quanto parceiros, e tive resultados muito bons de todos os âmbitos, tanto no financeiro quanto de reconhecimentos. Por exemplo, agora eu não me lembro qual era o nome, mas esse ano teve um congresso em São Paulo de direito tributário, em que participou lá a Flávia Gamonar, que é uma top voice do LinkedIn na área de marca pessoal. E ela espelhou para eles no slide o meu perfil, para todos que estavam nesse congresso, como um perfil muito bem estruturado na área da advocacia para marca pessoal e captação de clientes. Poxa, isso foi um baita reconhecimento. Com certeza. Série, claro, ali não atingiu os meus potenciais clientes, mas é uma baita de um reconhecimento ver os colegas que foram nesse congresso buscando informação. São pares, né? E tu tá lá como uma referência nesse ponto. Então, foi muito gratificante. Eu agradeço bastante a ela por ter feito essa menção. Muito legal, Lucas. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e por compartilhar de forma muito clara, né? Como é que você usa o LinkedIn de uma maneira estratégica e que consegue gerar aí bons resultados. Agradeço imensamente sua participação. Maravilha, estou à disposição, Leandro. Quem quiser conectar é só me procurar lá por Lucas Cabral. Ele está como advogado tributarista. Conecta que a gente conversa, porque a verdade é que tem assunto pra gente falar por semanas aqui. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. A conversa com o Lucas é um excelente lembrete de que a autoridade não se impõe, e sim ela se constrói. Mais do que números ou fórmulas prontas, o que fica do episódio de hoje é a ideia de que o LinkedIn pode ser sim um canal legítimo de geração de negócios, desde que usado com estratégia e autenticidade. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te provocou de alguma forma, compartilhe com um colega e até o próximo Juridicast, que volta na próxima quarta-feira às 7 da manhã.